Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao programa Conexão com Irlã Melo. E nesta semana eu estou recebendo o apóstolo Ricardo, que é da igreja, o presidente da igreja Amigos de Deus. Apóstolo, obrigado pela presença e eu tenho certeza que nós vamos bater um papo bem legal hoje aqui, né? Deus é bom, Irã. Prazer estar com você, acompanho já seu trabalho há muito tempo e temos uma aliança também de coração, de amizade e também de propósito. Amém. Para começar, eu gostaria que o senhor pudesse contar para a gente um pouquinho da sua história. Você nasceu num lar cristão, como é que foi o início da sua caminhada? Sim, na verdade, assim, nós somos considerados o improvável, né? Porque não nasci num lar cristão. Na verdade, eu sou filho adotivo. Eu não conheço meu pai que me pôs no mundo. Conheci minha mãe depois ali dos 13 anos. Numa brincadeira, brinquei com a minha prima. Ah, menina, você é adotada? Ela falou, você também? Olha só. E eu falei, eu sou adotado. E meu pai, assim, é negão. Meu pai era negro, né? Uhum. E adotivo. E ela falou, você não percebeu que seu pai é negro? E você... Aí sabe quando as coisas fazem... Não tinha atinado. Não tinha, cara. Ninguém nunca falou nada. Eu ouvi algumas piadinhas com meu pai no boteco, quando a gente ia. Eu bebia com meu pai muito novo. Uhum. E aí meu pai desconcertava a conversa. Mas, enfim, meus pais não eram cristãos. Meu pai falava que era católico para não dizer que não era nada. Esse que é adotivo. E ainda tinha uma situação ainda que eles gostavam de alguns... espiritismos, essas coisas, algumas linhas, mas eu não tinha nem sombra de cristianismo. Falar assim, Jesus, não gostava em si assim, de crente. Era mais novo, não gostava de crente. E falava que era católico para não dizer que não era nada. Mas... E quando você recebeu quando você teve a confirmação, essa sua prima te falou e tal, mas você chegou a perguntar aos seus pais? Como é que foi? Isso foi um baque para você? Na verdade não foi um baque assim não, cara. Eu perguntei, falei com a minha mãe, falei, mãe, eu sou adotado, e aí ela falou, pergunta teu pai, que ela não queria entrar. E aí Só meu pai... dela falar assim, né? Meu pai chegou do trabalho, quando meu pai chegou eu perguntei e ele confirmou que era mesmo. E de vez em quando aparecia uma mulher para me ver, minha mãe falava, essa é sua tia. Mas é aquela tia que eu nunca vi nas festas de família em lugar nenhum, era minha mãe me visitando. Por quê? Minha mãe engravidou, não sabe nem quem é meu pai, e ela já passava necessidade com meu irmão mais velho. Certo. Então ela pegou e falou, eu vou deixar no hospital. Aí a vizinha, que é minha mãe, falou assim, não deixa não, se você for dar ele para alguém, dá para mim, porque eu não posso ser mãe. E aí ela falou, não, então já é seu. E essa vizinha era sua mãe? É. Olha só. E aí as duas amigas, assim, meu pai acolheu essa mulher quando ela engravidou, a gestação toda. E quando eu nasci, eu já saí nos braços de outra, de dentro do hospital. Olha. Foi adoção brasileira, isso. Porque o registro já saiu em nome dos seus pais adotivos. Já saiu do adotivo. Não teve processo, nem nada. Teve nada, é adoção brasileira mesmo. E eu saí já no nome da outra. E aí, de vez em quando ela ia te visitar. Ia, tinha saudade. E aí meu pai chegou, confirmou, falou, e aquela que vem e tal. Passou pouco tempo, ela veio. Olha. Aí eu já descobri, aí ela trouxe meu irmão chorou muito. Eu tinha 13, meu irmão tinha 15. O sonho do meu irmão era ter um irmão, e não sabia. E ele chorou muito e tal. E aí a gente se aproximou mais. Dia das Mães eu ligo para as duas mães. Às vezes, há pouco tempo antes do meu pai morrer, eu tive a oportunidade de fazer um almoço com os três. Com as duas mães e com meu pai, que pôs no mundo. E a gente acabou se relacionando como família, eu respeito, peço bênção. Não fiquei irado, não fiquei... não tive um distúrbio, uma neura, sou adotado, uma crise de identidade, não tive. Eu percebi o contrário, eu falei, que privilégio de ter tido um casal de pais. Glória a Deus. Né? Eu tenho uma irmã adotiva, né? Inclusive, como advogado, eu fiz o processo de adoção. Olha. E ela tem o contato com a mãe dela biológica. Eu também tive o privilégio de fazer o casamento dela. E no casamento, minha mãe, né, entrou, meu pai trouxe, eu entrei junto com a minha mãe.
E a mãe biológica também participou do casamento. Que legal. Entrou e também no momento lá da celebração, ela abençoou também o casamento. Então, assim, de fato, se a pessoa compreender que aquilo, na verdade, foi um privilégio, não é? Ela tem uma transformação em relação a como vai dar. A gente sabe que tem pessoas que ficam revoltadas e tudo, só que precisa também saber os motivos, né? Sim. Às vezes tem situações diferentes. Agora, como foi então, apóstolo, quando você disse aí que não gostava de crente, tinha essa situação, como é que você conheceu Jesus? Rapaz, conheci Jesus assim, porque esse casal adotivo, eles me salvaram. Certo. Só que pai bebia muito. Uhum. Pai, a cachaça foi um problema lá em casa. Pai chegava bêbado, batia na mãe, batia em mim, ameaçava com arma, chegou da facada. Uau. Então, assim... Tudo relacionado à bebida. Tudo. O pai era um cara, assim, trabalhador demais, honesto, dedicado, um cara que acordava cedo demais para ir trabalhar, amigo de todo mundo, mas a bebida tirava ele. Tirava ele. Ele se transformava. Eu saía gritando pro meio da rua quando eu tinha 4 anos, para ele não matar minha mãe, pros vizinhos. Você lembra disso? Com 4 anos? Eu lembro por trauma. Uau. Eu lembro por dor. Né? Tanto que eu pus no meu coração que eu vou ser um homem que nunca vou levantar a mão para mulher. Nunca. Eu tive aversão a isso. Com isso, eu alimentei um ódio do meu pai no coração. Uhum. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu falei, você não bate mais na mãe. Eu torci o braço dele, ele passou uma mão na faca e eu corri. Uhum. Mas eu dei um spoiler para ele ali que eu já não ia aceitar isso mais. Uhum. Passou 1 ano, ele deu um derrame cerebral e ficou paralítico. Nossa. Com 45 anos, meu pai ficou paralítico. Meu Deus. E eu com 15 para 16 anos, ficamos 1 ano, eu, ele e minha mãe ainda, ele na cadeira de roda. Eu no Sara Kubitschek para ele tentar voltar à mobilidade, perdeu a fala, todo lado esquerdo. Relacionado à bebida? Não, cigarro. Olha só. Pressão alta, pai fumava muito, mãe também. Uhum. Com isso, minha mãe que só apanhava, falou, é a minha chance de ir embora. Olha. Eu vou sumir no mundo, eu vou largar seu pai, vou pôr no asilo. Eu fiquei com dó, falei, não, eu vou cuidar dele. Ela foi embora mesmo. Eu mudei para um barracão, que a gente morava num apartamento de 9 cômodos. Isso você com quantos anos? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Mudei para um barracão, comecei a trabalhar em 4 empregos. Tive que parar. Para sustentar a casa. E uma pessoa inválida lá... Exato. Tinha algum benefício do INSS nesse momento? Não, nesse momento não. E aí nós conseguimos fazer o pai, depois de um tempo no Sara Kubitschek, ele voltou a andar de muleta, mas não falando, não movimentando o braço esquerdo e a perna só apoiando. A direita fazia todo o trabalho. Nisto, eu comecei a trocar a fralda, dar banho no pai, comecei a amar de novo. Foi muito doído. Aí nós mudamos para a favela do Itaipu, porque aí ficou mais difícil ainda, não aguentava. Eu ganhava 200, pagava 190 de aluguel. Então eu comia quando alguém dava. Então foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Mas você não abandonou seu pai? Não abandonei. E ali, trocando fralda, dando banho, ajudando, eu comecei a amar pai de novo. Mas chegou uma hora que eu não aguentei a pressão. Eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 5 numa oficina. À noite eu vendia cachorro-quente na porta da minha escola. Entrava no ônibus com a caixa, eu mesmo fazia o molho, eu ia lá e vendia. E nada de estudar, né? Não, parei no último ano. Daí, no sábado eu trabalhava até meio-dia. De meio-dia às 5 eu arrumava a casa, lavava roupa. 6 horas eu saía para trabalhar de garçom no sábado, em buffet de festas. Ganhar uma diária. Trabalhava até 3 da manhã. 6h30 da manhã eu estava na feira da Afonso Pena vendendo bolsa. Vão chegar, freguês, olha a bolsa, olha o cinto. Olha só. Chegava em casa 5 da tarde de domingo, morto. Batia na cama só no outro dia. Algumas vezes eu dormi debaixo do carro na oficina. Que às vezes eu entrava cansado. Daí eu decidi morrer. Falei, vou comprar uma corda, vou suicidar. E você aí... não estava suportando mais aquela pressão. Não é normal uma pessoa de 16 anos ter toda essa responsabilidade, né? Sim. E nisso sua mãe desapareceu. Sumiu.
Não tive nem contato. Eu vendi meu celular para comprar o carrinho de cachorro-quente, então também não tinha telefone. Nessa época eu tinha uma galera do mundo, assim, que a gente bebia, né? A gente fala do mundo, que não é da igreja. De 15 homens, 18 mulheres. A gente sempre era muito unido. Festa todo fim de semana, bebida com 16 anos. Essa galera sumiu, todo mundo sumiu. Olha só. E ali eu passei os 4 anos de moenda, que eu digo. Mas nessa ocasião que eu comprei a corda, eu tive 2 opções. Que era a corda ou trabalhar para o tráfico ainda. E eu fui numa biqueira, como eu morava na vila, eu falei com o cara, eu quero uma carga e eu vou fazer avião, só que eu não uso. Eu nunca usei mesmo. E ali, naquela ocasião, o cara pegou e falou, volta amanhã que eu vou te dar uma carga. Aí também eu comprei a corda, tudo para outro dia. Nossa. Aí a única tia da nossa família que é evangélica... Na sua cabeça, se você não fizesse a viagem, a carga lá, você ia usar a corda. Entendi. Aí minha tia me liga pro trabalho. Ricardo, tô querendo levar seu pai na igreja hoje à noite. Me ajuda a levar seu pai na igreja. Eu falei, tia, eu não gosto de crente. Ela falou, não é isso, meu filho. Seu pai, eu não aguento. Eu falei, tá bom. Sempre fui muito obediente, sabe? Peguei meu pai, levei, pus dentro da igreja, aquelas que o homem senta de um lado, mulher do outro. Certo. Pus lá meu pai, atravessei a rua e fiquei lá do outro lado da rua. Você não quis entrar, nem entrar. Nem entrar. Aí o diácono foi lá. Meu querido, vamos sentar lá. Eu falei, rapaz, eu não vou ser crente. Ele falou, não é isso. Seu pai está sozinho e tal, sua tia está do outro lado. Voltei e sentei lá, pastor. Quando eu estou lá sentado, o pastor pregou a mensagem, mestre, o mar se revolta. Olha. Quando as ondas estão cobrindo o barco. E aí ele lá de cima ele falou, está pensando em fazer uma besteira na sua vida? Nossa. Desperta Jesus no seu barco. Ah, pastor, chorei demais naquele dia, porque eu sabia o que eu estava passando. E ele falou, ó, no final do culto, ele falou, Deus mostrou para nós, irmãos, que tem um jovem aqui essa noite, que pensa que está aqui por acaso, mas ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Olha. Ele vai ser pastor. Até o rebanho dele já está separado. Meu Deus. Comecei a chorar, cara. Você sentia que era para você mesmo? Nesse dia, tinha certeza? Pela primeira vez. Nesse dia, eu morri. Pro mundo. Esse dia, eu tinha uma morte para esse dia. E eu escolhi. E ali eu entreguei minha vida ali naquela noite, quando o pastor fez o apelo. Voltei para casa, peguei meu short, queimei. Olha. Peguei os CDs das músicas que eu gostava de antes. Quebrei tudo. Desse dia, 25 anos, nunca mais eu bebi, nunca mais eu participei das festas que eu participava, nunca mais eu me prostituí, nunca mais o mundo me viu. Foi uma conversão da água para o vinho. E com 3 meses eu já ia para a igreja de paletó. Comprei um paletó no bazar por R$5. Eu me lembro exatamente do preço. Xadrez, dava até para jogar dama. E desejo, li a Bíblia toda com 3 meses. Fiz um púlpito na minha sala, pregava para o espelho. Olha. E algumas vezes eu colocava o CD tocando diante do trono. Isso tem um tempo até interessante por estar aqui hoje, né? E assim, quando acabava o CD, o louvor exaltado, aqueles lá do primeirinho, 2002 ali, e 2001, eu colocava lá no pause e como se eu estivesse gravando, eu estava gravando uma fita cassete. Quero cumprimentar a irmã Ana Paula, o pastor Márcio, com a paz do Senhor. Olha que legal. Que bom ter vocês aqui. E pregava a palavra gravando e dava para os irmãos. Os jovens falavam, o irmão que tem mensagem pronta, marmitinha e tal. Até que um dia eu cheguei no culto e o meu pastor teve um sonho que o anjo falava assim, muitos querem pregar, mas a palavra está com o Ricardo. Olha. E meu pastor, ele, nascimento, cego de um olho, ele contou o sonho. Eu falei, eu estou pronto para hoje. Ele falou, para agora? Eu falei, é. E aí ele me deu a oportunidade, confiou. Naquele dia, metade da igreja chorando. Olha só. Ele falou, é a primeira vez que você prega? Eu falei, e aqui é?
mas eu comecei num púlpito de madeira em 2 cômodos na vila. Olha só. Cuidando do meu pai, naquele dia que converti. Fiz o velório da minha tia que me ganhou para Jesus. Olha. E a minha família fala que de onde não ia sair nada, saiu o milagre da família. Totalmente improvável. Improvável. E desse momento, pastor, até o seu chamado ministerial, como é que se deu o seu chamado ministerial? Sim. Porque ali você estava numa denominação, né? Começou a pregação, o pastor já tinha tido a revelação. Como é que chegou até o ministério pastoral? Sim. Dali para lá, a gente só foi crescendo. Uma coisa que eu sempre tive era fome de Deus. E ali, eu fiquei 3 anos nessa denominação. Certo. Tinha um anseio de ser pastor, mas não fui pastor ali. Tinha chamado, sabia que tinha um chamado, né? Sim. Era a Maranata, a igreja Maranata. Fiquei lá 3 anos. Daí, eu tive uma transição, fui para Batista do Tirol. Certo. Uma igreja com mais de 50 anos em Belo Horizonte, muito tradicional, muito relevante. Pegando exatamente esse boom de crescimento da época celular, do ano 2002, 2003 até 2007 ali. A igreja vivendo exponencial, nessa época já tinha 3 mil membros. Olha só. E eu comecei, antes de chegar ao pastorado, porque eu tinha um anseio por isso, mas não veio tão rápido quando eu pensei. Na verdade, eu demorei ali 9 anos para ser ungido pastor. Entendi. Mas a gente veio trilhando, então eu fiquei... Foi servindo a Deus, na igreja. Sim. E o meu ministério começou mesmo cuidando de morador de rua. Olha. Eu fiquei 5 anos dedicando a minha vida para morador de rua. Porque como a nossa igreja era muito grande, quem é você na fila do pão, vamos dizer assim? Meus pais não é crente, eu não sou da igreja, não conheço nada, não conheço ninguém, família. Cheguei, caí lá de paraquedas, firmei lá. E eu chamei um amigo, desejo de pregar. Falei, vamos pregar para morador de rua, vão comigo. Ele falou, vão. Foi veio outro. 150 jovens debaixo da minha liderança. Uau. Deus me usava para pagar 30 almas por noite. Ali na região do Barreiro mesmo ou você saía para Belo Horizonte toda? Belo Horizonte toda. Pegava a Via Expressa até cair no centro, era hospitalar. E voltava ali. Passava na Asmar, passava em tudo ali, no viaduto Castelo Branco. E aí, eu digo que quando eu fiz da rua um púlpito, Deus deu o púlpito. Fui caminhando, fiquei 5 anos cuidando de morador de rua. Nessa época, eu casei com 23 anos. Certo. E fui trabalhar com noivos. Olha. E eu não queria. Porque o cara que é da rua, ficar na sala de aula. Eu sou o Ricardo da Miriam. Eu sou amigo do cara. Um beijo para minha esposa. Aí, rapaz, mas eu entendi que era minha missão fazer minha esposa frutificar. Certo. Então eu passava a noite pregando para morador de rua, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã eu estava no curso de noivo. Às vezes cansado, dormindo na mesa, mas eu precisava fazer minha esposa frutificar. Por causa disso, eu já fiz mais de 240 casamentos. Olha só que bênção, hein? Glória a Deus. E eu não podia falar de família se fosse olhar pela minha. Sim. Né? Fiz 20 anos de casado agora, 20 anos de honra, 20 anos de respeito, 20 anos de um casamento sólido. A minha esposa é muito sábia, muito de Deus, casou virgem, honramos a Deus. E depois eu fiquei mais 2 anos nos hospitais, 1 ano pregando dentro dos ônibus. Ali foi a sua consagração? Foi. Aí meu pastor me enxergou como pastor. Certo. Mesmo. Nisso eu liderava o curso de noivo, já tinha programa em rádio. Olha. Com 22 anos eu já tinha programa em rádio chamado Deus do Impossível, nosso programa. Naquela época que lançou o hino Deus do Impossível. E ali eu tinha um programa Deus de Milagre, Deus me usava em revelação ao vivo. Muitos dons, Deus me usou com muitas curas. Deus me usou para dar filho para estéreo. Olha. Mas não me deu filho. Então a gente tem uma história. E até que 2008 eu fiz o Carisma na Lagoinha. 2008, 2009. No final de 2008, meu pastor me reconheceu diante da igreja. Com 23 anos, eu já pregava para 3 mil sentados. Olha só. Né? O Espírito de Deus já manifestou muita graça até chegar ao pastorado. Isso. E aí, você foi consagrado, mas como que surgiu
o fato de você sair dessa outra denominação e ter o seu próprio ministério? Bom, pastor Dalci, da Batista Tirol, ele sempre teve um coração de expansão, sabe, pastor Irlan? Vereador. Uma pastor. bênção, né, o pastor Dalci? Ele abriu 15 congregações. Certo. E eu já tinha uma célula no Milionário há 2 anos, com 32 pessoas, 16 casais. Como eu lidava com curso de noivo, a gente atraiu casais, cuidava muito de casais e nós ficamos com 16 casais. Eu até tentei multiplicar 2 de 8 casais, mas o pessoal sentia falta, unimos para a garagem de novo. E aí eu falei, pastor Dalci, o pessoal quer abrir uma igreja. E eles queriam abrir uma igreja para mim. Entendi. Aí meu pastor foi fundamental, Irlan. Falou assim, Ricardo, quem entra pela janela é ladrão. Isso aí. Quem entra pela porta é filho. Eu falei, tá, mas qual que é a porta? Ele falou, seminário. Falei, mas qual seminário eu vou fazer? Eu queria fazer mesmo o carisma. Ele falou, eu pago, mas eu pago metade. Eu falei, então tá bom. Aí eu voltei na garagem, contei pro pessoal, o pessoal pagou a outra metade. Pagava o lanche, pagou até a gasolina. E eu estudei. Dentro disso, quando faltava 1 mês para me formar, em 2009, meu pastor me chamou e falou, Ricardo, agora é a hora daquela congregação. Olha. Só que eu não tenho R$1 para te enviar. Mas eu te abençoo. Eu falei, pastor, o senhor está me dando que o dinheiro não compra. Ajoelhei e falei, se o senhor puder, eu gostaria que o senhor colocasse a mão na minha cabeça e me enviasse com a sua boca. Ele pôs a mão, orou por mim. Eu cheguei na garagem, contei para o pessoal e eles jogaram o dinheiro na mesa. Olha. R$11 mil. A gente abriu nossa igreja há 15 anos atrás. Onde? Milionários. Tudo começou no bairro Milionários. A nossa célula era lá, ali perto do Hospital Júlia. O meu ambiente de evangelismo era o Júlia, eu usei muito o Hospital Júlia. O Amélia Lins também. E Deus me mandou por meio de 3 grandes hospitais, né? Que é o Dr. Sérgio de Castro, sim, Eduardo de Menezes e o Júlio Kubitschek. Sim. E a nossa igreja era de frente ao Júlia. E a gente começou ali como Batista do Tirol, no Milionários. Certo. Só que o meu pastor tinha me dado uma palavra antes, falado, Ricardo, nós vamos abrir a igreja. Quando ela estiver autossustentável, eu te emancipo. 1 ano eu já tinha mais de 150 pessoas. Uau. Ele me chamou e falou, Ricardo, vamos emancipar. Me emancipou, lavei os pés do meu pastor, dei uma placa para ele, honrei ele, honro até hoje em memória do meu pastor, sou uma continuidade do amor dele. E ali nasceu Amigos de Deus, mas o nome Amigos de Deus, ele é fruto já de uma intimidade, assim. Eu sou um homem de muito monte, né? Teve um ano que eu fui todos os dias pares, fiquei 60 dias seguidos, eu acampo de vez em quando em jejum no monte. E o Senhor me chamou de amigo nessa época. Você é meu amigo, Ricardo. E eu fui pôr um adesivo no meu carro, no vidro. Foi bem interessante que o Senhor falou, não põe no vidro, não, põe no teto, lá no monte. Eu falei, eu vou pôr um adesivo no teto. E o Senhor falou assim, quando você estiver andando, eu vou saber, ali vai meu amigo. Tem coisa doida, né, cara? Eu tinha um Uno branco. O primeiro carro meu foi um Uno branco. O pessoal brincava que era táxi, já zoava a minha cara já. E eu pus amigo de Deus. E as pessoas paravam no sinal, no ônibus, e ficavam tentando ler em cima. Né? Por cima, né, do ônibus. E aí meu pastor falou, Ricardo, você já tem o nome da igreja para emancipação? Eu falei, tenho. Igreja Batista, Amigos de Deus. Você falou uma coisa importante, apóstolo, que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aqueles que sonham com o ministério pastoral. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que tem esse chamado, mas que está num local e sente que precisa sair? É de qualquer jeito, Deus chamou, eu vou embora. Porque você teve a sua experiência. Como que você... Qual é o conselho que você daria para um pastor que está nessa situação hoje? Sim. Primeiro lugar, muita intimidade com Deus, sabe? Porque não dá para tomar uma decisão sem. Quando eu quis sair, chegou perto de uma hora que eu quis sair da Batista Tirol. Certo. Eu não fui ungido ainda, não era ungido.
Falei, vou sair Sentia e tal. que tinha um chamado. Falei, vou sair, estava só cuidando de morador de rua. E quando foi, eu orei no monte 3 horas da tarde. Quando foi de noite, o Senhor falou comigo, usou uma profeta falar, esta tarde eu estava contigo naquele monte, sem ninguém saber. E te digo, não sai daquele lugar ainda. Então, primeiro direcionamento. Depois, submissão. Se eu tivesse essa maturidade alguns anos atrás. Eu nunca fui rebelde, graças a Deus. Eu não arrombei portas, por isso que a minha vida sempre é próspera. Eu sempre sou um cara que tudo que faço costuma dar tudo certo. Mas a gente construiu caminhos certos. Eu fui submisso ao meu pastor até o fim, ele me enviou, me abençoou, eu o honro. Então, o conselho que eu tenho para as pessoas é suporta o discipulado. Uma coisa que eu entendi no Espírito é que eu ia ser pastor independente de quem me ungisse. Então, eu acalmei. Quando você aquieta, então Deus fala. Amém. Né? Então, porque assim, às vezes as pessoas ficam correndo atrás do óleo. Né? Davi não ficou atrás de Samuel. Samuel achou Davi. Verdade. O óleo vai te achar. Aonde ele estava. O óleo vai te achar. E se não fosse por Deus ainda, Samuel ia ungir o cara errado. Então, Deus é Deus, mano. Se Deus tem um azeite para tua vida, ele acha. Chega na tua casa. Aonde você estiver. Acabou. Olha só, você que está nos acompanhando aí, eu quero te pedir para nos seguir nas redes sociais, @irlan.melo, para que a gente possa continuar esse bate-papo aí nas redes sociais. Agora, você que é um empresário e está com alguma dificuldade na sua empresa, eu quero te sugerir o meu amigo, nosso irmão, Rafael Bittencourt, da RRB Consultoria. Ele vai te ajudar a sair desse buraco aí, que às vezes você está sem saber para onde vai, ele vai te orientar, tá bom? Após você falou algo que ficou assim marcado para mim, porque o seu pastor te abençoou e você começou. Então, você não tinha certeza de nada, mas você tinha a bênção daquele que era uma autoridade sobre a sua vida. Sim. E a partir daí, você passou a ser a autoridade. Sim. Como é que foi essa mudança de ser... Porque você chegou a ser um pastor auxiliar, né? Foi. Nesse tempo. Como é que foi essa transformação, essa mudança entre pastor auxiliar e pastor presidente? Sim. A primeira coisa bem clara, assim, meu pastor, é que Abraão tinha uma promessa. Certo. Mas Melquisedeque tinha uma bênção. E Hebreus vai dizer que Melquisedeque abençoou o que tinha a promessa. Verdade. Então, o que é mais importante, a promessa ou a bênção? É a bênção. Com certeza. Promessa, muita gente que está nos assistindo tem. Muitos sacerdotes, muitos líderes retêm a bênção, retêm. Meu pastor não reteve. Meu pastor, e quando eu cresci, ele abriu a porta da gaiola e falou, voa, garoto. E nós estamos voando até hoje. Só que, rapaz, eu pensava que eu era pastor, porque com 23 anos, 24, eu já pregava para 3 mil sentado. E eu não era pastor. O Senhor chegou a me dar 30 almas por culto, assim. Eu ganhei meu pai e minha mãe para Jesus. Glória a Deus. No culto. Olha só. Então, assim, eu tive muito poder de Deus, cura, milagre. Então, eu pensava, eu já sou pastor. E aí, quando eu fui emancipado, aí que eu fui entender o que é ser pastor. Porque você não é pastor porque prega. Não, eu sou pastor, eu prego. A mula de Balaão pregou também, cara. Então, assim, não é sobre isso. Sim. Uma coisa é você do lado de cada mesa, Irlan. Outra coisa é você do outro lado. Sim. Eu já critiquei meu pastor. Já não concordei com decisões dele. Quando eu mudei para o outro lado... Sua percepção foi totalmente outra. Cara, você está ali decidindo um casamento. Você está dando destino ali do outro lado. Você está decidindo a vida de um jovem. Então, assim, pregar uma palavra para impressionar as pessoas é moleza. Basta um cursinho de oratória aí, você dá uns 3 pulos lá, daqui a pouco você está... Cara, não é sobre itinerância, é sobre dar destino para a próxima geração. É sobre entender. E aí, quando essa maturidade veio, eu fiquei 1 ano como pastor, aí eu já tive outra autoridade, mas quando ele me emancipou, eu me tornei. E eu me lembro, eu recebi um recado de um profeta, quando eu estava no trâmite da emancipação, ele me deu uma palavra assim, eu estava num lugar, eu passei, o cara falou assim, ei, psiu, é de Deus a emancipação? Olha só.
Só que só eu e meu pastor sabia. Não é uma palavra simples, né? Não. Essa palavra. Aí eu parei e falei, como assim? Você sabe? Ele falou, tem uma faixa escrita aqui no teu peito, ó. Emancipado, que está separando a cabeça do coração. Uau. Aí eu falei, amém. Ele falou, mas tem um porém. A partir de hoje, você é seu próprio guarda-chuva. Até aqui você vem no guarda-chuva do seu pastor. Mas agora você vai ser o guarda-chuva. Pastor Irlan, pensa num ano de luta. O primeiro. Eu estava, parece que debaixo do vento, do guarda-sol do meu pastor, a intercessão... Uma proteção, né? Pois é. Quando a igreja orava para o meu pastor, orava para a minha cobertura. Sim. A intercessão orava para o meu pastor, orava para a cobertura. Agora, quem é minha cobertura? E eu comecei a orar por mim mesmo. E aí, cara, mas Deus parece que permitiu eu passar por um ano de situações assim... que agora eu que tinha que resolver. Sabe o que eu fiz? Sim. 2 vezes. Eu voltei no meu pastor presidente e pedi ele perdão. Olha. Eu falei com ele, pastor, eu quero te pedir perdão, porque em algumas vezes eu pensei assim, meu pastor está errado. Só que quando eu sentei do outro lado, eu pude falar, cara, não é tão fácil. E ele deve ter pensado assim, agora você entende, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixam. Sim, isso aí. Cara. É tipo o cara que casa, ele não entende o coração do pai. Você é chato demais, amanhã ele é pai. Aí eu falei, eita, cara, meu pai estava me protegendo e eu não estava entendendo. Passou esse 1 ano. Sim. Continuou. Como é que foi? Isso já tem quantos anos? Tem 14. 14. Conta um pouquinho aí, acelerando aqui, pouco da questão. Como é que foi, então, esses 14 anos até chegar a esse momento atual? Sim, rapaz, aí é Deus conosco. Porque assim, 6 meses depois, dentro do ano ainda da aprovação, eu já era a maior igreja do bairro Milionário. Olha só. 2.000 metros quadrados. Igreja de 2 andares. Já tinha gastado 100 mil na reforma. E fiz berçário, fiz lanchonete, fiz 11 banheiros, fiz batistério, 2 estacionamentos. Meu pastor ficou impressionado. Meu pastor falou com o Zezinho, que era o motorista que dirigia com ele, como é que Deus dá uma igreja desse tamanho para esse menino com tão pouco tempo? E eu me lembro das palavras do Zezinho dizendo, pastor, a gente não pode negar, Deus é com ele. E aí eu vivi uma ascensão, uma expansão, uma exponência muito grande, um crescimento, tipo assim, 150 com 1 ano, mais 1 ano 300, 400, 3 igrejas abertas com 2 anos. Uau. E eu emancipei essas igrejas completas, com data show, berçário, lanchonete. Eu fiz das congregações como a sede. Assim como você foi emancipado, você foi liberando. O que eu recebi é o que eu vos ensinei. E é isso que eu tenho feito. E emancipei. E aí, depois de uns 3 anos e meio, eu vivi uma estagnação. Certo. Até 9 anos ali, eu fiquei no mesmo nível. Até meio que uma frustração. E o Senhor me deu uma palavra. Falou assim, olha, disse Deus a Abraão, percorre a terra no comprimento e na largura. E Deus me deu uma palavra assim, quando você percorre no comprimento, você está crescendo indo para frente. É quando tudo que você faz dá certo, você vai dobrando de número, resultado, prédio, parede. Só que chega uma hora que você cresce para os lados. E quando você cresce para o lado, o que firma a árvore é a grossura do tronco. Então Deus não tem intenção de te fazer um bambu. Entendi. Fino e longo. Mas ele quer que você cresça. Quando você cresce para o lado, é maturidade. Entendi. Entende? Então, naquele período, eu fiquei com um pouco de crise. Por que eu parei de crescer em números? Mas aí, depois veio um batismo de sobriedade, de autoridade sobre a nossa vida. E quando eu fui completar 10 anos, o Senhor me deu uma palavra. Esse é o ano do alargamento das tendas, na virada. E eu reformando o prédio que eu estava, colocando ar-condicionado, climatizando o climatizador em alguns lugares. Fiz uma entrada de gesso bonita. Apareceu a oportunidade do imóvel, o dobro de tamanho, na principal. E eu não esperava o alargamento desse tipo. Veio na minha mão a chave, resumindo, vivemos o alargamento. Quando completou 10 anos, Deus nos deu um lugar na principal, que agora cabia 900 pessoas sentadas. E eu demorei 9 anos para ter 400 e 1 ano para ter 1.300 pessoas. E aí
foi um crescimento muito exponencial. E agora, de novo, nós vivemos agora 5 anos depois dessa inauguração. Agora vai ser 15, nós vamos fazer aniversário de 15 anos em setembro. E o Senhor nos deu que esse ano seria o ano da expansão. Só que eu te juro, assim, eu não contabilizo números assim de ovelhas, de cadeira. Quando fala assim, esse é o ano da expansão, eu não penso no quesito, nós vamos dobrar de gente. Eu penso em relevância, eu penso em autoridade. Eu penso na Câmara de Vereadores, Sim. eu penso não como vereador, mas como a gente entrou lá fazendo café, claro. Nos lugares que você ocupa na sociedade, Jequitinhonha, relevância de Estado, né? O governador teve na nossa igreja, o Zema, depois a gente teve com ele de novo, a gente vai crescendo, a gente já não vai ficando anônimo. Então eu penso em muitas formas de expansão Sim. e não apenas uma forma carnal ou humana de dizer, vamos contar quantas cadeiras tem. Até porque a igreja precisa ter relevância na sociedade, né? Exato. Onde ela está, ela precisa fazer a diferença. Sim. E também o senhor citou algo muito interessante, que é a questão do trabalho que vocês fazem lá no Vale do Jequitinhonha, um trabalho maravilhoso. E eu gostaria que o senhor pudesse falar como é que chegou o apostolado na sua vida? Porque, de repente, um pastor e agora, como que foi isso? Sim. Há 7 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer o apóstolo Luiz Hermínio. Montei no avião, conheci pela uma pregação de internet. Do Mevan. Do Mevan. Eu já namorava à distância um outro apóstolo no Rio de Janeiro, no quesito pregação, já era alimentado por isso. E às vezes ia lá, sentava, só que ele nem sabe meu nome. Até que uma palavra do Luiz Hermínio me pegou. E eu montei no avião, fui lá ouvi-lo de perto num café. Chegou lá, um amigo em comum fez contato com ele, eu nem sabia, estava no hotel, ele chegou para me pegar. Me ligou, Ricardo, eu estou aqui para te pegar. Falei, quem? Luiz Hermínio. Você achou que era pegadinha? Eu falei, tá bom, cara. Desliguei o telefone e falei comigo, o Luiz está aqui, cara. Aquele desespero. Porque eu não acreditei, claro. Né? Que o Luiz Hermínio ia parar para dar atenção para mim. Certo. E haja visto, isso tem 7 anos, era na igreja pequena ainda, então não era número, não era relevância, não era nada disso. Nesse dia, conheci o Luiz, abri meu coração, começamos a andar juntos, fizemos uma aliança. Já tem 7 anos. Há 1 ano depois que eu estava caminhando com ele, eu tive o desejo de fazer um café de pastores. Só que eu sempre carreguei pastor no meu carro, eu sempre sentei com pastores, levava no monte, com 28 anos isso. Resumindo, dos 28 aos 34 eu cuidava de pastores por fora. Fiz um café de pastor, minha igreja cabia 400 pessoas, nesse dia foi umas 600. Uau! Gente sentada nos corredores no chão, nas escadas que só para o segundo andar. Eu nunca tive aquilo, nunca vi. Falei, numa segunda noite, nasceu. Não foi aberto, nasceu. No outro mês, eu trouxe outro... No primeiro mês veio o irmão do Luiz Hermínio, Ulisses. No segundo veio o Jackson, no terceiro veio o Juscelio. E o Luiz Hermínio encontrou comigo. Eu falei, pastor, o café de pastores está bombando. Pastores estão vindo e tal. E eu trouxe fulano. Ele falou, você não vai levar mais ninguém, Ricardo. Eu falei, como assim? Ele falou, você vai pregar. Olha. Eu tinha 34 anos. Eu falei, Luiz, quem vai vir me ouvir, Luiz? Ele falou, se você tem uma chamada apostólica, ela vai vir para fora. Comecei, já tem 7 anos, 35 cidades de Minas veio no café. Hoje nós somos 93 igrejas caminhando junto. Glória a Deus. Eu exerço uma paternidade sobre eles de mentoria, de aconselhamento. Eles não são obrigados a entrar na denominação? Nada disso. Nada do modelo antigo. Porque antigamente, quando você ia andar junto com um apóstolo, você tinha era beija aqui meu anel, dá aqui seu dízimo. Isso. Não. A aliança é CPF, não é com o CNPJ. As igrejas caminham comigo a partir dos seus líderes. Entendi. A gente cuida do coração dessa liderança. Aí, depois disso, a gente começou a abrir café no estado de Minas. Porque vinha o pessoal de Lafayette, vinha o pessoal de Curvelo. Certo. Aí eu comecei a ir até eles e fazer café nessas localidades. Hoje nós temos 5 cafés de pastor no estado. 7 Lagoas, Curvelo...
Curvelo, Sete Lagoas. Lafayette. O que mais? Matozinhos. Jequitinhonha. E Lagoa da Prata. Santa Luzia. Aí a gente fez alguns esporádicos, né? Sete Lagoas, Lafayette fizemos um tempo. Lagoa da Prata um tempo, Campos Altos um tempo. E a gente faz de 2 em 2 meses. Hoje eu vou no Jequitinhonha para cuidar dos pastores do Jequitinhonha. E uma vez por ano eu vou fazer uma missão social. E a unção apostólica. É isso. Aí começamos a nutrir isso, até que o Luiz Hermínio, ele nos reconheceu há 2 anos atrás. Não sabia, fui para a convenção nossa. No último dia de convenção, na verdade, voltando, já terminando o último culto, ele me ligou, falou: Ricardo, vem aqui na minha sala. Cheguei lá, ele falou: hoje nós queremos reconhecer. Por quê? Porque hoje, pastor, eu tenho 52 pastores auxiliares só na minha igreja. Uau! E eu tenho 41 anos. E 42. E eles... 90% é mais velho do que eu. Fora os líderes. Então, assim, fora os pastores que caminham contigo nos cafés. Não, eu tenho pelo menos 500 pastores no meu nicho de relacionamento, mais 90 a 100 presidente de igreja. Olha só. Então, isso não pedi um menino da minha idade liderar pastores mais velhos de igreja de 30 anos, de igreja de 50 anos de existência. Isso só Deus faz. Verdade. Só Deus. Não é algo de um homem, não é algo do Luiz Hermínio, não é algo... É meu. Então, assim, o Luiz me reconheceu. Hoje nós temos a Missão Sudeste, que o apóstolo Juscelio lidera e eu faço parte dela, sou uma das peças. E o Senhor nos deu graça no Estado. Quando veio o reconhecimento, mas não é sobre um título, sabe, pastor Ilan? Talvez, não sei se você ia perguntar. A unção, né? É isso. É que, na verdade, assim, antes a gente tinha entrou uma vaidade muito grande no que diz respeito ao apostolado. Em contrapartida, outros preferiram anular 100% isso, algumas denominações, por exemplo. A verdade é que depois de Constantino, depois de 300 ali, a igreja ela meio que anulou o ministério apostólico e o profético. E aí a igreja foi regida por administradores e pastores. O evangelista sempre teve gritando na rua. Mas os 5 ministérios, eles deu um para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então, ele deu os 5 ministérios para o aperfeiçoamento do corpo. Isso. E isso são ferramentas. Estamos fazendo uma obra. Me diga o que é mais importante, o serrote, o martelo, o prumo, o alicate ou a pá? Todos, né? Todos têm as suas funções específicas, né? Só que a gente embriagou. E aí a gente ungiu todo mundo a pastor. Aí está cheio de evangelista ungido a pastor. Aí cheio de mestre ungido a pastor. Então houve um distúrbio assim, por meio do entendimento dos homens dons, daqueles que Deus chamou para fluir num ofício. E não num cargo, e não num título. Eu digo que título é tão bom que eu estou usando de 4 em 4 anos. Esse ano eu vou usar. Não, 2 em 2. Eu tenho outro, pô. Aqui, e o senhor tem pouca coisa para fazer, o senhor resolveu também ser escritor. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Isso foi um presente, né? Certo. Presente de Deus. Eu acredito que quando você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. Sim. E eu tenho uma história de vida muito forte, eu não contei nem um terço aqui de tudo que eu vivi. Isso é bom que a gente vai marcar de novo. E assim, eu ia fazer uma biografia, mas primeiro eu quis falar do propósito. O dia que eu li Isaías 49, o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe e fez de mim uma espada, uma flecha polida. E me colocou na sua aljava. Olha. E disse: tu és o meu servo por quem eu hei de ser glorificado. Isso me pegou. Porque eu entendi que eu fui ungido no ventre da minha mãe, que eu fui escolhido. Quando a minha mãe rejeitou, porque minha mãe tentou me abortar. Certo. E não deu certo. Não deu porque Deus não deixou. Eu digo que eu não preciso capotar um carro, não.
para viver livramento. Eu já vivi quando eu era um feto. Então eu já sou milagre. Já sou milagre. Nisso, acaba que, de certa forma, eu pus no papel, não a minha vida, mas o que é... Flechas não nascem prontas. Toda flecha está dentro de um galho bruto. Tirá-la de um galho bruto é processo. Olha só. E aí o Senhor me deu esse livro. Eu escrevi, ficou 3 anos na gaveta, esperando a hora, até que o Senhor deu um sonho para uma pessoa. Chegava num congresso, tinha uns 10 títulos de livro meu. Falou, alguns tinham sua foto na capa. Ali eu entendi que era um sim. Que era um sim. E aí lancei meu primeiro livro muito tímido. E Flecha na Aljava, né? Breve vai estar aí também na Amazon, já tá sendo colocado. É um livro de devocional, crescimento espiritual, né? Nesse sentido. Benção. É um privilégio para um cara que era improvável. Olha só. Pastor, apóstolo, nós temos aqui um quadro chamado assim, de ovelha para ovelha. Então tem uma ovelha que está mandando uma pergunta para o senhor. Vamos ver. Eita! Sou da igreja IBAD, Amigos de Deus, do pastor Ricardo. Eu tenho uma pergunta hoje para o apóstolo Ricardo, é que o que ele teve que renunciar para fluir mais em Deus e como foi essas renúncias, como foi esse processo de renunciar. Sabemos que não é fácil. Queria que o senhor contasse um pouquinho para nós. Olha aí, pastor. Que bênção, hein? Felipe, coisa boa, menino tremendo, inteligentíssimo. Bom, a renúncia, ela veio de início. Eu, nessa época, com 16 anos, quando eu bebia muito e pai deu derrame, meu pai tinha um boteco. Eu era jogador de sinuca profissional com 16 anos. Olha. E outra paixão, assim, muito forte foi o Cruzeiro. Eu era da Máfia Azul, pintava a cara, ia pro Mineirão, surfava em ônibus, para não falar mais coisa errada aí. E ali eu me converti, o Senhor pediu o Cruzeiro. Olha só. E eu fiquei 3 anos sem pisar no Mineirão, sem ver jogo do Cruzeiro e sem jogar sinuca. Eu fui trabalhar num lugar que tinha mesa de sinuca, o pessoal falava, vamos jogar, o Senhor me pediu também. Não. Essa foi poucas renúncias do princípio, até que um dia aconteceu um fato interessante. Depois de 3 anos, teve uma final da Copa do Brasil, do Cruzeiro, e eu não falei, eu vou ter que ir, cara. E fui no meio de 80 mil torcedores, escondido da minha igreja. Tô lá pulando. Do nada o cara de baixo olhou para cima e falou assim, você é pastor. Nossa. 80 mil torcedores. Eu falei, não sou não. Ele falou, é. Eu fui na igreja domingo, você que estava pregando. Ixi. Você sentiu o próprio apóstolo Pedro. Cara, escondido, mano. Eu me senti encontrado por Deus. Aí Deus, é como se Deus estivesse me dizendo, você não é o seu lugar, né? Não esconda de mim. Não tem jeito. Você não consegue esconder de mim. E ali depois eu tive alguns tipos de renúncia até hoje. Até hoje eu tenho renúncias muito pessoais, coisas pequenas. Por exemplo, eu não compro um carro que tem o nome de um Deus. Certo. Eu já tenho um Deus. Hoje tem muitos com nome de deuses gregos, né? Então não compro. Eu não... E tem uma santidade, uma renúncia. A gente nunca teve palavras torpes, nunca teve vida oculta. Nunca bebi vinhozinho, nem vinhozão, nem com álcool, nem sem álcool. Me converti de uma vez. Não ouço nada que eu acredito que não é do reino do Senhor para a gente ouvir. Tenho uma integridade muito clara. Uma vida separada. Sim, hoje eu já recebi propostas financeiras para voltar para o mercado de trabalho, para ser gerente de novo, para ganhar o que eu ganho na igreja, para trabalhar meio horário. Olha só. Mas eu digo que o homem de Deus que foi chamado para ser integral não pode servir a Deus parcial. E não tem como olhar para trás, né? Não dá. Nós que somos presidente, eu penso. O homem que Deus chamou para presidir uma casa sacerdotal, ele não pode se perder. Ele já foi vocado. Porque Deus falou assim, o meu sacerdote não vai plantar nem colher. Olha só. Ele vai comer das minhas gorduras. Então tem um homem que Deus permitiu tocar no dízimo. O servo dele que preside, o meu sacerdote, eu vou dividir com ele
das minhas ofertas. Olha só. Então, cara, as propostas financeiras podem ser maior, é outra renúncia. Então, não posso. Vem trabalhar para mim, cara. Eu falei, não posso. Não tem jeito. Então, eu sou um homem de muitas renúncias até hoje. Eu passo 24 horas, todo dia primeiro. Eu fiquei mais de 2 anos, todo dia primeiro, 24 horas. Hoje eu passo 24 horas toda sexta que antecede o café de pastor. Não durmo com a minha esposa, não converso com ela, jejuando, trancado no quarto de oração, eu e ele, só eu e ele. E não é 24 horas orando, porque não é essa espiritualidade toda. Mas às vezes você vai num restaurante mais chique, o garçom fica em pé do seu lado, você fica até constrangido, mas ele está ali para te servir. Sim. Quando eu entro para o quarto de oração, eu sou o garçom, estou para servir o meu Deus. Falo, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Amém. Não faz nada, fica comigo, porque a presença também é valor. Com certeza. Né? Então eu tenho uma aliança com Deus muito forte. Até hoje eu sou um homem de muitas renúncias. Glória a Deus. Mais uma pergunta. Vamos ver. Pastor Ricardo Batista, gostaria que você falasse um pouco mais sobre os 5 ministérios e como eles se desenvolvem no corpo da igreja. Aí, ó, 5 Rômulo. ministérios. Tá vendo aí? É o 5, é o que eu já dei até uma adiantadinha, mas Foi. é nisso. Eu acredito. É essencial para a vida da igreja, Irlan. Sim. É essencial quem está me ouvindo, seja pastor presidente, seja... É essencial os 5 ministérios. Nós precisamos. O evangelista ganha, o mestre discipula. O apóstolo lança fundamentos, o pastor cuida e o profeta aponta o caminho. Nós precisamos. A igreja brasileira, ela está desorganizada porque ela anulou. Ela anulou. E a gente tem homens aí muito renomados na nação que questionam o apostolado. Porque sim, em 2000 para cá entrou um apostolado muito envaidecido, com fivelas de ouro, com camisas... exuberantes, com roupas muito chamativas para mostrar um diferencial, mas não foi bom para o corpo. Sabe, a gente não entendeu no primeiro momento o apostolado, mas depois eu acredito que a gente corrigiu a rota e hoje nós temos apóstolos de ofício, não de título. Eu estou falando de ofício, estou falando de movimentação, eu estou falando de quem dá lugar para o Espírito Santo, para quem está unindo. Por que a igreja está sem estrutura? Porque ela não tem um apostolado. Qual que é a função de um apóstolo? Devolver fundamentos. Pega os cafés de pastor nosso na internet aí. IB Amigos de Deus no YouTube. Cara, tá lá. Pega uma pregação minha. Que dia que eu preguei agora você vai ter vitória? Porque a igreja entrou no positivismo. Então é função apostólica, apontar o caminho. E o profético ficou apenas revelado ao revelação de CPF. Não, irmão, não é esse o ministério profético. Dos 5 ministérios, não. Então o Senhor, ele nesses dias, ele está devolvendo fundamento para sua casa. Santidade, temor, zelo, órfão, viúvo e necessitado. A igreja foi chamada para cuidar dessas 3 pessoas. Não é o governo, é a igreja. É a igreja que deveria ocupar os lugares vazios no campo do Espírito. Amém. Né? Então a função apostólica é essa. O pastor cuida de todo mundo. Quem cuida do pastor? Então aí ele está sem fundamento, ele não sabe o que fazer com honra, ou então é envaidecido na honra, que honra também é fundamento. Então a gente está todo bagunçado. Eu aprendi, hoje na minha igreja, dos 50 pastores, a gente, por exemplo, assim, a escola dominical minha, os mestres se uniram. Os debates no grupo deles são fortes, as conversas são boas. E bênção, né? os profetas, a escola chamar profética, se uniram e ali aponta o caminho, leitura de tempo, volta de Jesus. É um profético sóbrio. Aí você pega os mestres, os apóstolos fluindo, os pastores têm que cuidar. Só que uma igreja que só tem o pastor, ela tem muito cuidado, mas ela não tem paternidade. Às vezes só o paternalismo. Que é muito cuidado e pouco destino. O senhor falou de pastores, só tem muitos pastores que te acompanham, mas tem um que te fez uma pergunta aí também. Dá uma olhadinha aí. Paz e graça, pastor. Paz e graça, Irlan. Minha pergunta para o pastor Ricardo é: qual é a sua visão, pastor, para os próximos anos, para a igreja brasileira como um todo? Olha aí. Que pergunta. Que bom. Esse é o profeta Paulo. Homem de Deus. Pastor Paulo, homem de Deus. Fechou a igreja dele e veio congregar conosco. Veio ser ovelha. Mas mais do que isso, Paulo é um mestre
profético muito forte. A visão para a igreja brasileira é uma liderança simples, sabe? Uhum. Nós temos um presidente que foi simples, que parava para comer pastel, mano. Onde já se viu? Ele está apontando uma transição de governo para gente nobre e simples. Líderes acessíveis. Nós vamos ter que voltar a falar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Não é porque é óbvio que é para todos. Nós vamos ter que pegar na mão da próxima geração. Eu vejo muito que o meu papel é harmonizar as gerações. Eu estou dizendo para os jovens, queime, e estou dizendo para os pais, deixa o menino queimar, deixa os meninos rodar, mas estou dizendo para os jovens, respeita a lenha que já queimou. O meu papel é harmonizar jovens e velhos, pastores mais velhos, pastores jovens, para que andem junto. Eu acredito que os próximos anos serão de unidade. Eu acredito que pessoas vão procurar lugares da palavra e, para mim, os próximos 10 anos, os líderes relevantes, eles terão caráter. Pessoas vão andar quilômetros, o povo está cansado, Irlan. De blá, 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 né? Cansado. Só estética, só o exterior. Cara, e assim, o próprio Deus vai revelar isso. O próprio Deus vai apontar homens diferentes. Se você for ler, havia um homem, Nicodemos. Cara, os homens eram tementes a Deus. Tinha caráter, ainda que nem era crente, ainda que... Você fala, você tá doido? Então, assim, os caras já tinham uma virtude. E Davi os apacentou com a integridade do coração e com a habilidade. Integridade vem antes de habilidade. Salmo 78, versículo 72. E os apacentava com integridade e habilidade política. O que está fazendo a gente apoiar uma pessoa hoje? Integridade. Verdade. Integridade. Nós estamos num ranço tão grande de corrupção, nós estamos num cansaço tão grande que a gente está procurando integridade. E não é sobre o cara fazer nem muitas obras. Houve um tempo que parece que eram muitas obras que contavam. Cara, eu digo que mais do que asfaltar uma rua é asfaltar uma estrada para a próxima geração. Verdade. Para os nossos filhos. E é onde eu acredito em você, Amém. Onde eu acredito no Wesley, onde eu acredito no Bolsonaro, eu acredito em muitos homens desse nível que vão aí na nação fluir com integridade. Apóstolo, olha, nós estamos chegando no final. Sim. Quero te agradecer muito e eu quero te dizer assim, que um desses homens que eu tenho convicção que vão mostrar o futuro da próxima geração é você. Então, que o Senhor continue te abençoando, Obrigado. Que a sua igreja continue sendo relevante e, principalmente, o seu ministério seja relevante não só para a sua própria igreja, mas para outras e até para outras nações. Sim. Porque eu creio que Deus vai alargar realmente as suas tendas aí para frente. Eu sinto que nós temos mais coisa para conversar, só que o tempo não vai dar. Mas nós vamos marcar de novo, se Deus quiser. Vamos. Então, obrigado. Se você quiser deixar assim, uma mensagem, tanto para a sua igreja quanto para todos aqueles que estão nos assistindo aqui, fica à vontade. Sim. Eu gostaria de deixar uma passagem que está em Isaías 26, ali na volta do 16, 17, que diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem dores de parto e sente contrações, mas quando ela foi dar à luz, era vento. Eu quero falar com todos os pastores que estão me ouvindo nessa nação. Avalie bem o que você está gerando, meu querido. É tempo de um Sansão, é tempo de um João Batista, homens que estão gerando no Espírito, que foram gerados na intercessão. Tinha 3 mulheres gerando, Ana, Penina e a mulher de Ofni, de Finéias, na verdade. A mulher de Finéias gerou filhos sem glória. Nós não podemos correr o risco de preparar uma igreja que a glória de Deus não é. A Penina gera filhos para competir. Eu tenho, você não tem. Mas a Ana é a estéril que está chorando para a próxima geração. A minha oração é que você, o meu conselho, pastor, com muita humildade, é que você gere filhos com glória. Filhos que você, próximos sacerdotes, profetas, como Samuel, filhos íntegros. Que você chore, esses filhos são gerados no derramamento do quebrantamento, nos joelhos dobrados, diante do Deus com a bênção do sacerdote ainda que estava desviado. Que você seja um sacerdote cheio do Espírito e que você se preocupe com o que a sua igreja está gerando. Porque eu não quero correr o risco de chegar na eternidade e o Senhor dizer, Ricardo, você só gerou vento. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para o reino.
Glória a Deus, pastor. Muito obrigado. Quero agradecer você também que está nos acompanhando. Quero te pedir, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com outras pessoas através de tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui. Deus abençoe a sua semana. Até o próximo Conexão com Irlan Mello. Um forte abraço.